Então, o que me preocupa bastante é o que o cidadão vai pensar com relação ao nosso salário. Trabalhar 2 horas por dia, trabalhar na quarta e daí faltar uma reunião porque está fazendo outra coisa. E outra coisa, a votação aqui, se fosse unânime, mas não é. Ela tem que haver o debate e ela tem que ver a votação. E a votação, às vezes, depende de um quórum. A votação, às vezes, depende de um quórum. Maioria, ou maioria simples, ou maioria absoluta, ela depende de um quórum. Então, não justifica estar fazendo uma outra coisa fora e daí ter uma votação e simplesmente ela ser... Deixa eu... Sim. Vereador Giovanni, essa questão de 2 horas, na verdade, o regimento já traz isso, a lei orgânica traz isso, e todas as casas legislativas, elas estabelecem um teto de sessão, que pode ser prorrogado, que o presidente acabou de fazer aqui. Então, na verdade, essas 2 horas é regimental. Você tem que estabelecer um teto de reunião. E eu, particularmente, eu acho que qualquer reunião que passe de 2 horas, ela deixa de ser produtiva. Porque, psicologicamente, é comprovado que o cidadão passou de 1 hora e meia, ele já perde a capacidade de absorção do que está sendo discutido. Então, essa questão de 2 horas é regimental mesmo. Apesar que nós tivemos uma reunião aqui que foi até 11 horas da noite. Então, não significa que a Câmara fica aqui só 2 horas. 2 horas é o teto regimental que pode ser prorrogado por qualquer tempo que o próprio plenário discutir. Então, nesse sentido, eu acho que tanto a emenda quanto o projeto, eles trazem esse prazo porque é regimental. No projeto traz isso também. Então, se o cidadão quer nos julgar por isso, ele estará totalmente equivocado. Assim como aquele cidadão que quer julgar porque a Câmara se reúne só uma vez por semana. Eu não sou vereador uma vez por semana, eu sou vereador 7 dias por semana, independente de estar reunido aqui ou não. Tem comissão, tem várias outras coisas. Então, o parâmetro de discussão, aliás, o parâmetro de avaliação do vereador, eu entendo que não pode ser 2 horas de sessão ou uma sessão por semana. Porque se você fizer isso daí, vai ficar caro, realmente. Eu, particularmente, sou um vereador que procura atuar bem mais do que o mínimo necessário. Esse é o mínimo necessário. São as obrigações do vereador que vão influenciar, inclusive, no seu subsídio. Mas não significa que é a única coisa. Aí cabe a cada vereador daí trabalhar da forma que bem lhe convier. E cada vereador vai ter que responder depois perante seus eleitores e na próxima eleição. Concordo com Vossa Excelência, mas se já é regimental, não precisa fazer emenda para dizer que é 2 horas de novo. Se já é regimental, já é regimental. Agora vamos fazer uma emenda para dizer que é 2 horas de novo? Não, se já é regimental, é regimental. Beleza. Não, beleza. Eu estou me justificando. Se já é regimental, então isso parece o quê? Um puxão de orelha. Não. Se já é regimental, já é regimental. Mais algum vereador? Vereador Ricardo, vou conceder 1 minuto agora. Tá, é só uma questão. O vereador Divair, hoje nós começamos a reunião, era 4 da tarde, 16 horas, né? Nós estamos aqui até agora. Exato. E eu passei aqui também de manhã e vi o senhor aí. Mais algum? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Sim. A emenda. Quem é favorável para a quarta, vota a favor. Quem é contra, vota contrário. Fica aprovado por 6 votos a 2 a emenda. Eu, antes de entrar no projeto, como autor, e peço, se os demais autores concordarem, para que esse projeto seja retirado da pauta, então, e ele seja revisto, né, seja discutido mais amplamente, porque há uma divergência de pensamentos aqui. Já vem de anos esse processo e toda a comunidade já estava adaptada a isso. E como foi falado aqui,
não vi prejuízo até hoje para o município em relação a isso. Então, de repente, pode trazer mais uma opção aí da segunda-feira também, que hoje não está em pauta. Então, eu também sou favorável, senhor presidente, para a retirada do projeto, para que possa ser melhor discutido entre nós e possa chegar a uma conclusão que atenda a maioria dessa casa. Seria isso, senhor presidente. Vossa Excelência, acato como a proposta é minha, então Vossa Excelência que toma a decisão, me representando a presidência da Câmara. Presidente, a proposta é assinada por 4 autores. Eu sou autor também. Então, eu acho que teria que ser unanimidade dos autores para retirar a proposta. A favor de retirar a proposta. Não, mas eu acho que daí, para retirar, eu acho que tem que ser unanimidade. Eu acho que daí, eu entendo daí que é casuísmo você retirar uma proposta que você perdeu. Não, mas a proposta não entrou nem foi deliberada. Mas ficou claro, presidente, não vamos ser... Não tem como a gente dizer não vamos ser amadores. Foi perdido alguma coisa que a gente não discutiu. Não vamos ser amadores. Ficou claro aqui que a maioria da Câmara prefere a quarta-feira, em relação à segunda e em relação à terça. Mas o que Vossa Excelência não está respeitando também é que a maioria dos autores do projeto querem que seja retirado. Então, que a comissão proponha. Né? Que a comissão proponha. Não há problema nenhum. Eu, como autor, acredito que não deve prosperar, que deve ser amplamente discutida internamente para depois ela retornar aqui. Aí sim, com um pensamento, eu acho que mais... O pensamento da maioria da Câmara está sendo desrespeitado nesse momento, que eu quero que fique gravado isso. A maioria do plenário, 6 votos, são a favor de uma proposta que está sendo desrespeitada pela presidência da Câmara. Não, ela e deixo aqui o meu protesto. Eu acato o protesto de Vossa Excelência, peço que registre na ata, mas não concordo. Eu acredito que nem foi discutido. Então, não há uma deliberação no que não há discussão. O que foi discutido aqui foi uma emenda, não a proposta. Vossa Excelência quer fazer uso? Eu concordo com o Divair. Eu vejo que nós temos uma ampla... já foi bastante debatido, até quase todos os vereadores falaram, creio que só o vereador Joel não o fez sobre o assunto. Cada um já tem um voto formado. Independente se o voto se o projeto é agora da mesa ou não, ele já está no plenário. E eu acho que o plenário que deveria decidir. Não, o problema é que eu acho que não ficou claro aqui para Vossa Excelência, que ele não entrou ainda para discussão. O que discutiu foi uma emenda. É uma proposição, uma emenda. O projeto é uma proposição separada. Então, o que foi discutido aqui foi uma emenda. E amplamente discutida. Agora, eu ainda acredito, tenho convicção de que deve ser melhor debatido essa questão como autor. Se fosse um projeto proposto pela comissão ou por 3 vereadores... ia vigorar e ia tramitar. A proposta é minha também. Então, eu entendo que ele não deve ser votado nesse momento, deve ser melhor discutido. Vossa Excelência... Eu também entendo, porque surgiu outras possibilidades também de nós mantermos a segunda-feira também. Né? Eu acredito também que tem vereadores que compartilham desse pensamento também e que hoje não está tendo a possibilidade de termos aí a segunda-feira, porque o projeto era terça ou quarta, né? Pode apresentar emenda. Se tem alguém que tem isso, apresenta a emenda. Eu tinha em mente, mas o meu voto é consciente. Eu votei para quarta-feira, como tu já falou, né, e agora entrou em discussão ampla, foi 6 votos a 2. Eu concordo com o vereador Divair colocou, e se tivesse sido reprovada a emenda, o projeto daria andamento. Então, como foi aprovada a emenda... Mas aí Vossa Excelência está querendo prever o futuro. Aqui ninguém prevê futuro. Eu nunca vi ninguém prever futuro. O futuro a Deus pertence, presidente. Exatamente. Então ninguém prevê nada. Só estou dando um comentário. Então respeite. Eu estou respeitando. Quando você estava falando, eu respeitei e ouvi. Aí foi colocado se alguém tem uma emenda. Mas a discussão já acabou. O que eu estou abrindo uma exceção aqui para que a gente possa tentar... É que foi mencionado, presidente, pelo vereador Jean, a respeito da segunda. Mas como eu votei, o meu voto foi consciente pela quarta. Mas tudo bem, obrigado. Faz a sua vontade, senhor presidente, o senhor decide. Não é na emenda. Eu quero que fique claro isso. Cadê o menino que saiu? Presidente, posso fazer a leitura de mais um artigo do regimento? Claro. Artigo 131.
As proposições poderão ser retiradas mediante requerimento de seus autores ao presidente da Câmara e se ainda não encontrarem sob deliberação do plenário, ou com a anuência deste em caso contrário. Parágrafo 1º. Quando a proposição haja sido subscrita por mais de um autor, a condição de sua retirada é que todos a requeiram. Parágrafo 2º. Quando o autor for o executivo, a retirada deverá ser comunicada através de ofício. Naquilo que o vereador Divair disse, se não for unânime, eu creio que não pode ser... Qual o parágrafo que é? Artigo 131. E tendo em vista o que o senhor falou da deliberação. Aí é um critério de interpretação. Nesse ponto, Vossa Excelência tem razão. Então, concluída a votação da emenda, peço que faça a leitura do projeto.